Eu quero combinar com vocês que nós vamos no mês de janeiro e provavelmente entrar um pouquinho também nos meses seguintes, a gente fazer um estudo que a gente nunca fez aqui na igreja, eu acho, pelo menos, no livro de Gênesis. Você lembra de ter feito um estudo sistemático assim, no livro de Gênesis? A gente já fez Apocalipse, né? Mas Gênesis é um livro maravilhoso também, que da mesma forma que os outros livros da Bíblia, mesmo o Apocalipse e outros livros que a gente tem mais contato, é um livro que traz para a gente verdades maravilhosas da palavra de Deus, né? Gênesis significa o quê? Início. Aquilo que está começando. Então é tão importante a gente saber o início das coisas, como a gente saber o fim das coisas. Pastor, mas o fim das coisas é mais importante porque nós vamos passar por eles. O início a gente não começou ainda, né? Mas espera aí. Nós temos um motivo para a gente poder estar aqui. E o livro de Gênesis responde para a gente aquelas perguntas filosóficas que todo mundo gosta de fazer. Onde estou? De onde vim? Para onde vou? Né? E a gente vai ver isso de uma forma boa. E também, já aproveitando, você que começou a sua leitura bíblica anual, nós vamos estudando também esse livro para você poder acompanhar de uma forma boa, tá bom? Abra aí para mim então, primeiro versículo da Bíblia. Você conhece de cor o primeiro versículo da Bíblia? Muito difícil, né? Vamos ler todos juntos? Primeiro versículo. No princípio, de novo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O livro de Gênesis começa assim. A revelação de Deus começa assim. E ela já no início responde a essas perguntas. Por exemplo, essas perguntas de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, tem um monte de tentativas de resposta. As religiões são montadas para isso, você sabia? As religiões são feitas para a gente poder ter esse contato com o divino, com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente não sabe. E as religiões, cada uma delas, tem histórias a respeito da criação. Né? Por exemplo, pergunta para o pastor Jefferson, lá na Índia. Cada religião tem uma história diferente sobre como as coisas começaram e para onde vão terminar. Cada uma delas tenta dar uma explicação. Não só isso, a filosofia também tenta explicar de todas as formas, com vários pensamentos e tudo mais. E até a ciência. Você, que já passou pela escola, todo mundo aqui passou pela escola, não? Está passando pela escola? É bom ir, né? Mas você na escola, você vai aprender o quê? Que é verdade sobre o início das coisas. A teoria do quê? Da evolução. A teoria da evolução diz que nós temos um ancestral comum com os outros primatas e que tudo veio a partir, todas as coisas foram desenvolvidas a partir de moléculas que foram criadas e tudo, criadas não, que foram desenvolvidas, né, de todas as formas e através dos milhões e milhões e milhões de anos, surgiu o que a gente tem aqui, através de muitas coincidências, através de muitas coisas que foram se estabelecendo para que a vida pudesse estar presente aqui na Terra. Você sabia, por exemplo, que o nosso ar que a gente respira, ele tem a quantidade exata de oxigênio, nem mais nem menos, para que a gente possa viver? Se tivesse mais oxigênio do que a gente tem agora, a gente não ia conseguir controlar os incêndios que acontecem. Já não estamos conseguindo direito, né? A Austrália está pegando fogo inteira. A gente não ia conseguir controlar.
Se tivesse um pouco menos de oxigênio do que existe na atmosfera, a gente não ia poder viver. A gente não ia ter condição de respirar. Se a Terra estivesse a alguns metros mais próxima do Sol, o movimento que a Terra faz ia fazer com que a Terra se aproximasse cada vez mais do Sol até a gente poder entrar de cabeça no Sol. O contrário também é a mesma coisa. Se a Terra tivesse alguns metros mais longe, obrigado, Vonei, do que ela está, a gente iria ser lançado no espaço sideral. O que é isso? Coincidência. Coincidência? Não. Existe um ser criador. E em cima de todas essas teorias de criação, de evolução, de filosofia disso, filosofias daquilo, sabe o que é uma coisa que tem em comum entre todas elas? Você sabe o que é? Adivinha? Fé. Ué, fé não é só do nosso lado? Não. As pessoas têm fé nessas coisas. As pessoas acreditam nessas coisas. Você sabia que a teoria da evolução, por exemplo, você precisa ter muito mais fé para acreditar que aconteceu do jeito como eles dizem que aconteceu, do que a gente acreditar que existe um ser sobrenatural com uma inteligência superior que ordenou e criou todas as coisas do jeito como estão. É muito mais simples acreditar dessa forma. É muito mais complexo acreditar da outra forma. Exige muito mais fé. Você já ouviu falar do elo perdido? Elo perdido? Sabe quem foi que inventou essa frase do elo perdido? Foi Darwin. O autor vamos dizer assim, o compilador da teoria da evolução. Porque ele chegou num ponto da teoria dele que ele falou, olha, eu não tenho mais como avançar. Porque existe uma lacuna, existe um elo na corrente da evolução que não consegue se juntar entre os macaquinhos, né, vamos chamar assim, os primatas primários, e a evolução, o homem do jeito como está agora. Então o que acontece? Vai acontecer a ciência, ele falou isso em 1800 e fumacinha. A ciência vai se desenvolver, os arqueólogos vão melhorar, e a ciência vai ficar enorme, e esse elo logo vai ser estabelecido. Talvez eu, na minha vida, não vou ver esse elo aparecer, mas logo esse elo vai aparecer para que todo mundo possa entender essa teoria da forma como eu estou colocando. Pergunto, esse elo apareceu? Com todo o desenvolvimento da ciência que a gente tem hoje, com todos os computadores e todas as sondagens que a gente tem na Terra inteira hoje? Não. Por quê? Porque essa teoria está furada. Essa teoria não é a verdade, apesar de na faculdade estar sendo nas escolas está sendo dita como verdade. Não é verdade. A verdade é que Deus criou os céus e a terra. Essa é a verdade. E a Bíblia determina logo de cara isso. E a gente acredita nisso de uma forma maravilhosa. Se você olhar, deixa o seu dedo aqui em Gênesis e vir comigo para Hebreus capítulo 11, você vai ver isso de uma forma bem clara. A necessidade da fé. Olha Hebreus capítulo 11. Lembra que Hebreus 11 é o capítulo chamado capítulo da fé? Ele começa o capítulo 11 falando assim, em Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A gente não viu a criação, concorda? Mas a gente tem convicção disso. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha só o que ele diz no versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado por quê? Pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, das invisíveis. Deus fez assim, ó, e as coisas se criaram. Deus tem esse poder? Claro que tem. Ele é Deus. Então, gente, isso é o que determina a criação
e aquilo que você acredita na criação, a sua fé. A fé é determinante para isso. E Gênesis capítulos 1 e capítulo 2 nos dão um modelo bíblico para responder a todas essas filosofias, todas essas perguntas filosóficas. Tá? O modelo bíblico é o modelo mais consistente de todos. E o único de verdade que pode responder as perguntas: onde estou, de onde vim, para onde eu vou. É o único que pode responder essas perguntas de maneira bem clara. A gente vê em Gênesis Deus criando todas as coisas. Mas você sabe qual é o foco da criação? Pergunta assim: por que Deus criou tudo isso? Você tem ideia? Por que Deus fez o mundo? Por que Ele criou todas as coisas? Quem adorar Ele? A sua criatura. As pessoas dizem que tudo foi feito para a glória de Deus. E é verdade em certo sentido. Mas Deus precisa criar alguma coisa para ter glória? A criação é um motivo pelo qual Ele recebe a glória, ou a glória já é uma coisa intrínseca dele? Ou em outras palavras, se não houvesse a criação, o que teria de diferente em Deus? Nada. Mas sabe qual é o foco da criação? O foco é que Deus quer Ele quer uma relação direta com as suas criaturas. Sabe por que, em tese, todas as coisas foram criadas? Para que você, criatura de Deus, pudesse ter uma relação direta, maravilhosa com Ele. Tudo foi feito visando, sabe quem? A gente. Deus criou todas as coisas com o objetivo de ter uma relação pessoal comigo e com você. E a gente usufrui hoje dessa criação de Deus, de todas essas coisas que foram feitas, porque Deus nos ama. Da maneira como Deus nos ama. Essa criação é um lugar perfeito para que Deus crie essa relação, estabeleça essa relação com a sua criatura. Deus criou tudo para que a gente permaneça nessa criação dele e que essa criação perdure. Bom, mas como você sabe, o homem consegue estragar tudo, né? O homem consegue estragar. E a gente vai falar sobre isso a semana que vem, tá bom? Sobre o pecado do homem, sobre a queda do homem. Mas a criação foi feita para que esse relacionamento com Deus pudesse ser feito. Para pensar. Tudo que você tem e tudo que você é, vem de quem? O lugar onde você está sentado hoje foi feito por quem? Foi o marceneiro, pastor, que pegou essa madeira e fez. Não, peraí. Essa madeira, o marceneiro só, como é que fala? Manufaturou, né? Beneficiou, exatamente. Mas a madeira mesmo, quem foi que fez? Onde você está pisando, cada lugar onde você pisa, foi Deus quem fez. Cada coisa que é dentro de você, foi Deus quem fez. Todos nós somos criaturas do Senhor. Criação perfeita dele. Por isso a gente pode louvar o Senhor de maneira completa. A criação conta isso para a gente. A criação conta isso para nós. Quer ver? Vamos dar uma olhada em Gênesis 1. A gente entrou direito ainda, né? No capítulo. Mas vamos dar uma olhada em Gênesis 1 e ver essa criação, o lugar perfeito que Deus fez para que o homem se estabelecesse. A gente voltou ali no primeiro versículo que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas olha só, parece que alguma coisa aconteceu no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma coisa aqui interessante. Primeiro, o versículo 1 estabelece Deus. Você notou aqui que não há nenhuma explicação sobre quem é Deus?
Parou para pensar nisso? A Bíblia não explica quem é Deus. A Bíblia simplesmente fala, no princípio criou Deus. E aí quando ele fala Deus, todo mundo já sabe quem é. É interessante porque depois começaram a vir filosofias que tentam acabar com Deus, né? Por exemplo, o ateísmo. O ateísmo diz o quê? Que Deus não existe. Mas Gênesis 1:1 diz o quê? Deus estava lá. Existe uma teoria também chamada agnosticismo. Alguém lembra o que é agnosticismo? Vamos lá, universitários. Vamos perguntar aos universitários. O agnosticismo diz que você não pode saber as coisas. Que tudo é uma dúvida geral no mundo inteiro. A gente não pode estabelecer que as coisas são do jeito como são. Bom, aqui está dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. O fatalismo também é combatido nesse versículo. O fatalismo diz que todas as coisas, elas acontecem porque acontecem. Não, houve uma intenção aqui. Deus quis fazer o céu e a terra. Também combate, esse versículo combate o politeísmo. O que é politeísmo? Muitos deuses, né? Aqui, quantos deuses existem? Um único Deus. Também combate o materialismo, que diz, evolucionista, por exemplo, que diz que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna, porque Deus, em um ponto determinado da história, criou a matéria. Está vendo, universitários? Aqui a gente já vê, nesse único versículo, estabelecido onde está a sua fé. Diante de todas essas filosofias que acontecem aí. Mas a terra está como? Sem forma e vazia. É interessante, porque lá em Isaías, depois você dá uma olhada, Isaías capítulo 45, versículo 18, usa essa mesma palavra sem forma, e ele fala que Deus não criou a terra para ser assim, sem forma e vazia. Parece que existe aqui um lapso de tempo, ou um período de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Você lembra que aconteceu uma coisa no céu e que certamente foi anterior a Adão e Eva, para que eles pudessem depois pecar e desobedecer a Deus? Você lembra o que aconteceu no céu que teve uma consequência direta na queda do homem? O que foi? Está com medo de falar? Não, pode falar. A queda de quem? Do diabo, Lúcifer. Por que a gente fala que foi antes de Adão e Eva? Porque o diabo já estava aqui na terra para tentar no jardim do Éden, Adão e Eva. A gente vai ver isso a semana que vem. Então, a queda do diabo, ele era o Lúcifer, o anjo perfeito do Senhor, certamente aconteceu antes da queda do homem. O que acontece aqui é que os teólogos, os historiadores, eles colocam esse período de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Mas isso aqui é uma história que a gente pode depois conversar a respeito. A gente teria que gastar um bom tempo para mostrar biblicamente como é que isso acontece. Mas só para você saber, a terra não estava sem forma e vazia simplesmente porque Deus fez dessa forma. Provavelmente foi por causa da queda do diabo, que foi lançado para a terra, que ela se tornou esse caos, do jeito como está colocado aqui. Esse aqui é uma situação de caos. O Espírito de Deus pairava por sobre o quê? As águas. As águas já existiam, e Deus então, a partir daqui, começa então a sua criação. Tá? Ele começa a criação primeiro. Lembra que a terra era sem forma e vazia? Primeiro dando forma à terra. E depois enchendo a terra de coisas. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Versículo 3. Primeiro dia. Vamos ver se você lembra. A luz. Não é o sol, tá? O sol veio mais tarde. Mas é a luz de Deus. Sabe, é aquela mesma luz que a gente vai ter no novo céu e nova terra. Onde, lembra que lá está escrito que nem sombra existe?
Imagina uma luz que não tenha fonte. Porque toda luz que a gente tem, que a gente vê, tem fonte. Ou é uma lâmpada, ou é o sol, né? Por isso que você olha através do sol e você vê uma sombra. Não é isso? Agora imagina Deus sendo luz e iluminando tudo ao mesmo tempo. Onde Deus está? Em todo lugar. Então a luz vai estar onde? Em todo lugar. Entendeu? Essa é a luz que Deus colocou. Esse foi o primeiro dia. O que aconteceu no segundo dia? Separação entre águas e águas. Lembra que a terra, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Deus fez então água embaixo. Deus fez água em cima. Ué, água em cima? Bom, a gente conhece isso. Como é que chama isso? Nuvem. E no meio o que tinha? Ar. Deus encheu com o ar, para quê? Para que a gente pudesse respirar. Esse foi o segundo dia. Terceiro dia, o que aconteceu? Versículo 9. O que Deus criou no terceiro dia? A terra seca. E mais. O que mais? As plantas. Agora aqui a terra estava formada para que ela pudesse ser, para que a obra especial de Deus pudesse ser estabelecida e pudesse ser colocada dentro da terra. No quarto dia, inclusive, Deus estabeleceu então os luzeiros. Deus criou o sol e a lua para que eles pudessem então fazer com que a terra pudesse se movimentar dessa forma, pudesse funcionar da forma como ela precisaria funcionar. Você sabe que se não tivesse o sol nem a lua, nós não teríamos condição de viver aqui na terra. Sabe disso, né? E aí no quinto dia ele começa a povoar a terra. No quinto dia ele faz o quê? O quê? Os animais e os peixes, né? Os animais marinhos, né? Ele cria os animais e coloca, estabelece, né, diante da terra. Não, só os pássaros e os peixes, porque os animais são no sexto dia. E ele termina a criação dele com o quê? Com a obra-prima. O único que podia agora ter diretamente um relacionamento com ele, quem? O homem. A humanidade é criada então no sexto dia. Está vendo? E olha só que legal. Cada vez que ele criava alguma coisa, ele virava e falava que achava que isso era bom. Mas quando chega no versículo 31 de Gênesis 1, olha só o que ele diz aqui. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. E houve tarde de manhã, o sexto dia. Aqui a obra da criação tinha se completado. Deus então estabeleceu a sua criação de maneira completa. Ele criou todas as coisas. E depois a gente vê em Gênesis capítulo 2, ele estabelecendo o dia do descanso também. Lembra, Deus não precisa descansar, concorda comigo? Então o dia de sábado ou o dia do descanso foi criado para quem? Para nós. Tá? E depois a gente conversa um pouco mais a respeito disso. Você viu que Deus fez todas as coisas de maneira perfeita. Porque Ele é Deus, Ele estabelece todas as coisas. E, como a gente já conversou no começo, por que então Deus fez tudo isso? Por amor a gente, por amor à sua criatura. Vamos dar uma olhada em alguns textos. Eu quero passar com vocês 4 textos antes da gente fechar a nossa, antes da gente tomar um cafezinho, tá bom? Pode ir comigo? Primeiro Salmo 19. Venha comigo para o Salmo 19. Prometo que não vou demorar demais. Olha como começa o Salmo 19. Alguém abre para mim em Romanos 1:20, para você ler para mim já já.
Salmo 19 começa assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Para que o céu e a terra foram criados então? Realmente não foi criado para a glória de Deus, porque Deus ele já tem a sua glória em si. Mas o céu e a terra proclamam essa glória. A minha tese aqui é que Deus não criou as coisas para a sua glória, pura e simplesmente. Criou as coisas por amor a gente, para que nós pudéssemos ter essa relação direta com Ele. Ele criou o mundo não para satisfazer a Ele, ou dar condições para Ele viver, ou Ele estabelecer a sua glória. Não, Ele criou o mundo para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ter todas as condições para ter esse relacionamento com Ele. E todas as coisas proclamam essa glória de Deus. Alguém achou 1:20 de Romanos? Quem vai ler para mim? Itamar, leia para mim, por favor. Isso, ele está falando aqui das pessoas que não creem em Deus. Elas não têm desculpa. Por quê? Porque desde o início, o poder de Deus, a divindade de Deus e os atributos de Deus, ou as qualidades de Deus, são vistos na criação. De todas as formas, em todos os sentidos. Deus, Ele estabeleceu a criação para que nós pudéssemos viver de uma forma maravilhosa. Quantos aqui já viram um corpo humano dissecado? Partes do corpo humano. Já viu? Já viu, Júlio? O que é aquilo? Você já viu que o corpo humano, o seu corpo, ele funciona de maneira maravilhosa, de uma forma que não tem como ser coincidência? Quando eu estava estudando na faculdade, a gente teve que fazer uma aulas de anatomia, parte cerebral só, não tive anatomia geral. Mas uma coisa me chamou muita atenção: a medula da gente e os nervos que passam por dentro da coluna. Você sabe que você tem um cérebro aqui, não sabe? Todos têm, né? Ah, tá. Só para... E esse cérebro é ligado através de um ramo de nervos. É nervos que chamam isso? Que saem do cérebro e chegam até aqui embaixo no como é que chama aqui? Cóccix. Até aqui embaixo. E de lá, ele se esparrama para todo o corpo. Até alguns saem por meio das colunas, tanto é que quando você amassa uma coluna, uma vértebra com outra, dá problema nos braços e coisas dessa natureza, porque os nervos são assim. Eles simplesmente se passam por aí. E eu, como já era elétrico, né, eletrônico na minha época de técnico, quando eu olhei aquele ramo de nervo saindo do cérebro e chegando lá no cóccix, gente, parece uma crina de cavalo. Já viu crina? Crina não, rabo de cavalo. Cheio daqueles pelinhos que vão até o final. E cada um tendo uma função diferente. Cada um sendo ligado com músculos e coisas sensitivas e coisas dessa natureza. Um negócio maravilhoso. Um negócio que não tem como, por coincidência, aquilo acontecer. Alguém planejou aquilo de uma forma muito clara. Eu ligava isso com os cabos de energia que a gente tinha. Existem cabos elétricos que são dezenas de cabos que estão dentro de o que a gente chama de medusa, que é levado um monte de fiozinho. Cada fiozinho tem que ser conectado direitinho, porque senão tudo pega fogo. Ali era mais complexo do que isso. Foi coincidência? Foi evolução? Não. É a glória de Deus sendo demonstrada em cada uma dessas coisas. E você pode pegar cada pedacinho do corpo humano assim. Então Deus criou todas essas coisas para que nós pudéssemos viver de uma maneira maravilhosa e ter esse relacionamento com Ele. Por quê? Porque nós não somos nada. Olha o Salmo 8. Segundo texto. Salmo 8. Olha o versículo 3. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos,
e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Quem é você diante de Deus? Nada. E o filho do homem que o visites, fizestes, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras da tua mão, e sobre os teus pés, tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Gente, a humanidade hoje tem domínio completo sobre tudo aquilo que Deus criou. Tem domínio sobre as coisas. E quem foi que estabeleceu isso? Deus. Deus nos deu, por seu amor, esse domínio. E Ele demonstrou o amor dele por nós, através de mandar o seu próprio Filho no nosso lugar. Olha o que diz em João capítulo 1, terceiro texto. João capítulo 1. Bem parecido com Gênesis 1:1. Mas aqui já especificando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Quem é o Verbo? Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Se você olhar a palavra Deus em Gênesis 1, é uma palavra plural, sabia disso? A palavra é Elohim, que é o plural de Elohá, Deus. Elohim significa um conjunto. Ali a trindade já estava estabelecida. Lembra que ele até fala no versículo 26 de Gênesis 1, façamos o homem. Ele usa a palavra no plural. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo estava lá, Deus Pai estava lá, o Espírito de Deus estava lá pairando sobre as águas. Olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem criou o mundo? Depois você olha Colossenses 1,16. A criação é atribuída ao Filho. Sabia? As coisas foram feitas por ele. Através dele. E aí no versículo 14, depois você lê o resto do texto, mas no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Deus já sabia, irmãos, que o homem ia pisar na bola. Ele não foi pego de surpresa. Ele já criou todas as condições para que o homem não só vivesse nessa terra, nesse pedaço de chão que ele colocou, sob condições perfeitas. Ele não só fez isso, como ele sabia que o homem não ia segui-lo de maneira completa, e já providenciou, inclusive, a redenção do homem, desde a fundação do mundo. O próprio Filho dele vindo e morrendo por nós, para que nós pudéssemos usufruir de maneira completa do relacionamento que a gente tem com Ele. Porque a partir do momento em que nós recebemos Cristo como nosso Salvador, quando é que nós vamos ficar separados do Senhor? Nunca mais. Nunca mais. Nós vamos passar a eternidade com Ele, onde Ele estabelecer. Irmãos, está vendo porque Deus criou todas as coisas? Ele tinha esse objetivo, de estabelecer essa comunhão, esse amor da gente com Ele. E Ele fala para a criatura simplesmente isso: você quer vir comigo? Olha aqui, ó, eu já providenciei tudo. Mandei até o meu próprio filho para morrer por você naquela cruz e pagar a sua desobediência. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Aí a gente chega no último texto. Que eu falei de 4 textos para vocês hoje, né? Apocalipse. Ah, não podia deixar de ir para Apocalipse. Capítulo 21. Veja Deus criando de novo. O que tem aqui em Apocalipse 21? Novos céus e nova... Olha a criação acontecendo de novo.
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Pula, depois você lê a continuação. Pula para o versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Lembra que ele falou lá em Gênesis 1:31? Ele olhou para tudo, viu que tudo estava feito e disse que era muito bom. Agora ele aqui estabelece de novo e fala a mesma coisa. Versículo 6 ainda no finalzinho diz: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água viva. Qual é a intenção do Senhor? Que a sua criatura venha e tenha esse relacionamento com Ele. Versículo 7. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Deus está aqui estabelecendo uma nova criação, com o mesmo objetivo. O mesmo objetivo de fazer com que a sua criação tenha um relacionamento direto com Ele, através do amor que Ele estabelece pela sua criação. Irmãos, Deus é maravilhoso. Tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele estabeleceu, nos seus mínimos detalhes, é para nos chamar a atenção de que Ele existe, de que Ele está presente com a gente e de que Ele permeia a nossa vida o tempo todo. Não só o nosso passado, mas o nosso presente e até o nosso futuro. Tudo está nas mãos de quem? De Deus. E tudo Ele fez por amor a gente. Tudo Ele fez com o objetivo de ter a sua criatura perto dEle. É engraçado que Ele não fala nada a respeito dos animais, né, de todas essas coisas assim. Mas o foco dele é a humanidade. O foco dele é o homem. Então, irmãos, a criação, desde Gênesis 1, ela demonstra esse plano maravilhoso de Deus para com a sua criatura. Toda vez que você olhar para um pássaro voando, para a grama que você pisa sem nem lembrar que ela existe, para cada situação que acontece na sua vida, lembra que Deus determinou tudo isso para o seu bem. Lembra que Deus determinou tudo isso para chamar a sua atenção para Ele. Por isso as pessoas que não querem Deus são indesculpáveis. Porque tudo demonstra, tudo mostra aquilo que Deus faz para a gente. Que isso esteja bem claro no seu coração. Semana que vem a gente vai falar sobre a pisada na bola, tá bom? E como Deus reverteu isso de maneira maravilhosa para que nós hoje pudéssemos ter a esperança da vida eterna com Ele e participar do novo céu e da nova terra, tá bom? Que Deus nos ajude a estar cada vez mais próximos dEle, olhando para tudo aquilo que Ele fez por nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos o nome. Porque o Senhor é bom, o Senhor nos dá todas as coisas, o Senhor é maravilhoso, nós queremos exaltar o Teu nome. E que o Senhor, Pai, seja a luz da nossa vida. Pai, nos ajuda a enxergar em cada situação, em cada coisa que o Senhor permite que a gente tenha, que a gente participe. Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para os animais, quando a gente olha para o nosso próprio corpo, que o Senhor nos permita, Senhor Deus, enxergar o Senhor. Para que nós nunca, Senhor Deus, desprezemos tudo aquilo que o Senhor faz por nós. E aquilo que o Senhor é, nos amando e nos dando, Senhor Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. E nos ajuda, Senhor Deus, a estar cada vez mais próximo do Senhor. Pai, eu te peço que se há alguém aqui que ainda não tem esse relacionamento direto contigo, que ainda sente uma lacuna entre o Senhor e Ele, que nesse dia, Senhor Deus, a sua vida possa ser entregue ao Senhor. Que o Senhor possa, Pai, lhe mostrar
que o seu Filho Jesus Cristo é suficiente para lhe dar a vida eterna. Pai, obrigado por a gente poder ter a Tua palavra e poder ver através da Tua palavra o estabelecimento da nossa fé. Eu peço em nome de Jesus. Amém.